do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que um profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nesse dia onde celebramos esse domingo da alegria, domingo Gaudete, que vai nos chamar a atenção sobre essa alegria que começa a brotar no nosso coração por estarmos aproximando do Natal do Senhor, da vinda do Messias em nossa vida. Nessa celebração que nós recebemos uma graça especial sempre. Por isso que o Evangelho de hoje manifesta esse testemunho de João Batista. E João Batista, mesmo preso, continua realizando a sua missão de levar discípulos até Jesus Cristo. Aqui nós vemos no Evangelho como que João envia os seus discípulos a Jesus para fazer uma pergunta a ele. É claro que João conhecia Jesus, é claro que João sabia quem era Jesus, porque ele mesmo havia anunciado a Jesus Cristo. Mas João ele se preocupa com que esses discípulos tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. E é por isso que João envia esses discípulos a Jesus para fazer essa pergunta. E Jesus vai falar a eles sobre o que eles estavam contemplando, ouvindo e vendo. E aí nós temos os sinais messiânicos. Esses sinais messiânicos que devem acontecer na nossa vida interior, como também na vida exterior. Primeiramente acontece na nossa vida interior. E é por isso que João Batista envia esses discípulos, para que eles pudessem ter um encontro pessoal com Cristo, para que essa realidade desses sinais messiânicos que eles contemplaram com seus olhos pudessem acontecer na vida deles mesmos. E aqui nós temos esses sinais messiânicos que são importantes, porque são aquilo que manifestam a vinda do Messias, manifesta a obra de salvação do Filho de Deus. E Jesus vai dizer: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. 6 coisas que são essenciais na vida daqueles que tiveram um verdadeiro encontro pessoal com Cristo. Porque esses que tiveram um encontro pessoal com Cristo, esses são curados da sua cegueira, porque começam a ver em Cristo o verdadeiro caminho. Esses que têm um encontro pessoal com Cristo são curados também da sua paralisia,
porque começam a seguir e andar seguindo a Cristo, para aprender dele com o seu exemplo. Depois nós vemos a cura da lepra. A lepra na Sagrada Escritura simboliza o pecado, os vícios. E também assim, quando nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, nós somos curados dessa lepra. Não é uma cura onde a lepra, o pecado é extirpado da nossa vida, mas começa um processo de purificação desse pecado na nossa vida, onde nós vamos adentrando num caminho de libertação que Deus vai realizando em nós. Depois, nós temos também os surdos que ouvem, porque é necessário aprender a escutar a voz do Senhor, mas escutar tudo que está à nossa volta. E nós só conseguimos escutar o que está à nossa volta quando nós aprendemos a silenciar. Essa é uma das coisas que o encontro pessoal com Cristo faz em nossa vida. Nos dá essa capacidade de silenciar para escutar a sua voz. E depois nós vemos os mortos ressuscitam, porque a vida velha vai embora e começa a surgir em nós uma vida nova, uma experiência com a ressurreição de Cristo. E por fim, nós vemos os pobres são evangelizados. Aqui nós temos aquilo que manifesta o transbordamento dessa graça de cura e libertação do nosso interior. Porque essa evangelização dos pobres se dá não através das palavras, primeiramente, mas principalmente da nossa vida. Porque a nossa vida se torna um verdadeiro evangelho que manifesta a vida de Cristo para todos aqueles que nós encontramos. Aqueles que são pobres porque ainda não encontraram a verdadeira riqueza, que é Deus, que é o reino dos céus. E depois, Jesus conclui esse ensinamento dizendo: feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Porque o escândalo por causa de Cristo se dá quando nós não compreendemos a sua obra que se realiza na nossa vida. Aí vem a revolta, vem a vida de tribulação, vem várias coisas que nos impedem de ter um olhar sobrenatural sobre a nossa realidade e sobre a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo nos chama a essa realidade de permitir com que essa obra messiânica aconteça no nosso exterior, para que ela também possa ser manifesta através do nosso exterior, através das nossas atitudes para o nosso próximo. E assim nós vamos, dia após dia, sendo capazes de manifestar a presença de Deus e fazer com que Ele nasça em nossa vida e cresça cada vez mais, para que possamos realmente fazer como João Batista, sempre levar pessoas diante de Jesus Cristo, para que essas pessoas possam ter um verdadeiro encontro pessoal com Deus. Nós somos essa causa do encontro pessoal com Deus para essas pessoas. Por isso, precisamos continuar preparando o caminho do Senhor nesse domingo da alegria, para que a alegria brote do nosso coração e transborde para a nossa vida, para que assim possamos verdadeiramente anunciar aquele que é a obra de salvação para a humanidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.